Fala, nação! Seja bem-vindos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Isso vale o mundo para nós. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Timão: contratações, saída de jogadores e bastidores. Agora, sem mais delonga, vamos para as notícias. Bom dia, Alex. Como é que tá? Tudo bom, amigos? Grande prazer estar com vocês novamente aí. Parece que jogo do Corinthians e polêmica estão sendo sinônimos nas últimas rodadas. O que temos é o lance do pênalti, né, Gaciba? O lance do pênalti também, não sei se o pessoal separou. Na verdade, são dois pedidos de pênalti para o Corinthians, né? Primeiro, e é legal a gente colocar os dois para a gente dar uma olhada, esse que vocês estão vendo aí é o pênalti marcado, né? Pelo Luiz Flávio. E um pouquinho antes teve um pedido de pênalti no Yuri Alberto, né? 2 minutos antes. Essa foi a penalidade marcada. Essa imagem aí, essa imagem da ESPN, é muito boa para a gente observar e analisar a marcação da penalidade, né? Se houve ou não houve pênalti ou se esse pequeno contato. E essa é outra jogada que a gente vai falar a respeito da jogada com o Yuri. Nessa, o árbitro marcou tiro livre direto e cartão amarelo por simulação. Já vou adiantando, acho que a simulação é um pouco exagerada em relação à aplicação do cartão amarelo. Por quê? Na verdade, o Yuri deixa o corpo cair, mas existe uma disputa de espaço, braço com braço, né, entre o defensor e o atacante. Olha lá, vê que o Yuri primeiro coloca o braço, o defensor também como referência. Não vejo empurrão, mas também não vejo um salto acrobático do Yuri tentando cavar a penalidade. O problema maior é a questão do pênalti marcado, né? O pênalti que foi marcado dentro do campo pelo Luiz. E assim, essa jogada eu acho que é legal para a gente dar uma olhada e saber assim, há 15 anos atrás, quando o Gaciba apitava, né? Um pouquinho mais talvez, né? Esse pênalti seria completamente compreensível. É um pênalti que em velocidade normal, quem estava vendo o jogo, creio que 99% das pessoas marcaria a penalidade. O Fagner faz o salto de uma maneira que parece que o jogador pegou ele com a mão e empurrou e puxou o pé dele e acabou derrubando ele. Ou seja, o árbitro do campo não tem replay, tem a velocidade normal. Então, sem a era VAR, esse pênalti era completamente aceitável a interpretação do árbitro. A toca do pé do Wagner são dedos. Isso é muito claro na imagem da ESPN, essa imagem fechada, a gente observa. E detalhe, né? A queda do Wagner, ela é uma queda que ela é uma impulsão com o pé direito que está no chão. Olha lá, o pulo dele vem com o pé direito que está no chão, encolhendo a perna esquerda. Para mim, isso é mais simulação do que o lance do Yuri Alberto. Eu não marcaria penalidade e vou mais além. Se eu estou como árbitro de vídeo, eu chamo o Luiz Flávio à beira do campo para ele poder interpretar com o detalhe que todo o Brasil tem, que é a imagem slow motion. Gostem ou não, o futebol mudou. Se não vai utilizar a imagem em slow, que consegue mostrar esses detalhes que nós estamos mostrando para o fã do esporte, então não usa árbitro de vídeo, amigo. Vai raiz e aceita as decisões do árbitro em velocidade normal. Então quem falhou aí foi o VAR. O VAR deveria ter chamado. Para mim, a falha maior é do árbitro de vídeo. Concordo, professor. Ou o VAR errou ao também achar que foi pênalti a partir da imagem. Os dois lances seguidos quase, né? Vamos um pouquinho mais além, E aí eu acho que é uma discussão que vale a pena para a gente, né? O árbitro de vídeo no Brasil está recebendo instruções, isso é informação, isso não é sentimento meu. Está recebendo instruções que, se tiver um contato físico, respeita-se a decisão do campo, né? Nós vimos semana passada, nós todos achamos que houve um pênalti a favor do Corinthians. Mas houve o contato físico, o árbitro olhou, interpretou, respeita a decisão de campo de não pênalti. Erraram. Hoje, teve um contato físico, o campo marcou pênalti. Respeita a decisão porque houve pênalti. Para que ter a ferramenta, então? Então faz o seguinte, quando não tiver contato físico, o árbitro já vai direto na beira do campo. Não precisa ter um cara parado ali com as imagens. Bota só um técnico de replay e quando o árbitro achar necessidade, vai na beira do campo. Para mim, esse é um equívoco, né? Esse é o medo de ser chamado de árbitro de vídeo intervencionista, né? A partir do momento que o árbitro de vídeo se esconde para erros claros e óbvios, ele começa a abrir brecha para comentários de erros da arbitragem. Quando ele chama esse desafio para o árbitro de vídeo não ser intervencionista, ele parte do campo de jogo. É mais acerto do campo. Quando o campo acertar mais, o árbitro de vídeo não precisa aparecer. Mas ESPN. Agora, o estreante deste Agora domingo... futebol, né? Oi? Agora vamos falar de futebol. Vamos falar de bola. O estreante deste domingo na Neoquímica Arena. Nestes dois dias, e fui eu que também fiz muita questão de poder hoje estar aqui presente e dar estes 2 dias, pelo menos,
É evidente que não se faz tudo em 2 dias, mas consegue-se dar um mínimo de organização dentro daquilo que são as 2 fases com e sem bola. Foi apenas um pequeno passo, portanto, de um longo caminho que nós temos pela frente. Acertámos, erramos, temos que trabalhar muito, não é em 2 dias que se constrói uma equipa, mas eu sempre disse, há uma das coisas que esta equipa de talento tem que nunca mais acaba. Mas há uma coisa que eles têm que fazer sempre, que é competir. E se nós competirmos, o talento depois acaba por resolver jogos. E aqui tem muita gente que pode resolver jogos. É uma emoção muito grande estar nesta cadeira. Posso dizer que é uma cadeira de sonho, portanto, e que hoje acabo por concretizar o primeiro jogo ao serviço deste colosso do futebol mundial. Portanto, isso não dá para fugir a isso. Professor Antônio Oliveira, na estreia dele, vamos lá. Contra a Lusa, 2 gols marcados, 6 chances criadas, 17 finalizações, 7 finalizações certas, 10 escanteios, 40% em cruzamento e 53 duelos vencidos. São os melhores. Mas ainda há muita coisa para se ajustar, há muito trabalho, mas a diferença de atitude do Corinthians foi notória. Foi algo... Há quanto tempo a gente não viu o Maicon jogar a bola que jogou? Jogou muito bem, melhor jogo disparado dele na temporada. Há quanto tempo a gente não viu o Rojas, que entrou no meio da partida, ter a atitude que teve? A atitude de chamar o jogo, de tentar, de não, de certa forma, se conformar em ser um meia sumido, que participa pouco. Jogou mais aberto, mas ainda assim tentando com garro, ser criativo, arriscando. Então, desde aquele jogo contra o América, o Rojas não fazia uma partida tão boa. O Yuri Alberto... Pois é, ficou muito tempo apagado. Yuri Alberto, há quanto tempo a gente não viu o Yuri Alberto demonstrando essa confiança, com frieza na frente do gol, chamando o jogo o tempo inteiro, recebendo a bola no espaço. Então, a atitude do Corinthians mudou. Agora, foi importante para o Antônio Oliveira largar com uma primeira vitória, voltar a vencer depois de 5 derrotas consecutivas, mas ainda há muito trabalho. É preciso dar solidez, é preciso achar ainda um sistema ideal para esse time. Eu não creio, não tenho segurança se vai ser com os 3 zagueiros. O Corinthians ainda precisa se reforçar, as laterais, as alternativas ainda não passam confiança. Hoje o único lateral firmado é o Fagner, mas pensando em time, ainda tem muito trabalho a fazer, mas a atitude já foi algo a se ressaltar. A atitude do Corinthians mudou e isso foi decisivo para o resultado. Mas tem a questão prática, né, Brelha? Porque, por exemplo, aquela coisa, ficou famoso aquele negócio do ambiente que estava mais leve, que o Roger Guedes falou, né? Se ambiente leve resolvesse, o Lázaro estava aí até hoje. O Lázaro foi muito só a coisa do ambiente leve. Hoje em dia no futebol, até para mostrar, convencer boleiros, você precisa que o campo fale. E eu acho que o Antônio Oliveira já começou assim. São mudanças que ele fez e que o time percebeu, que os jogadores perceberam e que são incontestáveis. Ninguém reclamou, não houve uma grita, falar assim, puxa vida, tirou o Hugo do time, tirou o rapaz, uma injustiça. Não, o time percebe isso. Os jogadores que saíram, os jogadores que ficaram. Então acho que o Antônio Oliveira começa com um trabalho para além dessa questão do ambiente. O ambiente foi lá o Lázaro, você falou disso. Até porque o Vitor Pereira, que estava antes, era o responsável pelo ambiente pesado de antes. E falando em Vitor Pereira, uma boa notícia para a torcida do Corinthians. O professor Antônio Oliveira disse que mandou um recado para a sogra. A sogra do Antônio Oliveira veio, tá aí. Ela vai bem, obrigado. Então, ao contrário de Vitor Pereira, mandou um recado para a sogra, mas feita essa ressalva. Né? Sim. A forma como ele chega, porque a gente está falando de uma pré-temporada que você tem mais tempo de treino e de assimilação dos jogadores à ideia de futebol do treinador, né? A exemplo do Garro que chegou e só foi jogar agora, se a gente sabe que futebol não tem chega antes, com um planejamento diferente, com o Garro já regularizado, com tempo para trabalhar, agora ele tem Botafogo no meio de semana e tem Palmeiras no final de semana. O tempo para ele reagir agora ao que ele precisa, e o Corinthians precisa reagir na temporada, no Campeonato Paulista principalmente, como o professor fala, é um tiro muito curto, ele já tem ali na frente jogos muito complicados. Então a reação tem que ser quase que imediata, com o carro andando e trocando pneu. E aí eu lembro Palmeiras é Ribeirão Preto, tá? O Botafogo. Lembro rápido o Corinthians, né? Contra o Botafogo em Ribeirão. E aí eu lembro rapidamente de uma frase do Carille, logo que o Carille assumiu o Corinthians, participou aqui do Bola da Vez com a gente, e ele me falou uma frase até dos bastidores: se fosse fácil, não chamavam a gente. Então, beija a santa e vai pro campo, né? Agora, é assim,
O mais importante era vencer ontem e baixar a poeira. Né? Fez o principal. Fez o principal. Agora, o elenco... ele falou que o elenco é bom, mas pro resto da temporada, não. Não. Que é curto. Poxa vida, o time é curto, não é o elenco. A Nátia falou tem o Breler falou tem um lateral consolidado e esse lateral que é o Fagner não tem um reserva à altura. Não. Do outro lado não tem nenhum lateral. A mudança tática ontem foi muito em função disso, de não ter um lateral confiável pela esquerda. Precisa de mais zagueiros. Então precisa o Garro não pode ser a única fonte de criatividade desse time, como era o Renato Augusto, desse elenco. Então tem problemas sérios aí de remontar. E a própria diretoria reconhece isso. Quando o Augusto Melo disse, não oferecemos ao Mano Menezes o ideal, ele sabe que precisa reforçar. O Fabinho foi apresentado no sábado e disse que o Corinthians está buscando, que precisa ir atrás. Agora dar condições ideais ao Antônio Oliveira, algo que o Mano não teve, e ao mesmo tempo, agora, com um treinador estabelecido, o treinador da diretoria, não é mais o treinador da gestão passada, identificar as necessidades para o que o treinador planeja, para o que o treinador pretende. Porque desses jogadores aí, o Antônio Oliveira não contratou ninguém. Não. Mas é um técnico que, para a necessidade do Corinthians, casa bem, porque ele tem... Todos os trabalhos do Antônio Oliveira se pautaram por equilíbrio, e equilíbrio principalmente defensivo. Então é um técnico que a atitude que o Corinthians teve contra a Portuguesa é algo que ele sempre cobrou nos times dele. É entrega dos jogadores, intensidade o tempo inteiro ligado. Então isso a gente já viu no Corinthians muito pelo recado que ele quis passar. Precisamos ajustar o sistema defensivo e esse ajuste começa por um time mais intenso, um time que rouba a bola no ataque, um time que é mais compacto. Essa compactação ainda não aconteceu, muito cedo. Antônio Oliveira teve 2 jogos apenas, mas a tendência é que, se o trabalho encaixar, se os reforços chegarem, a gente tem um Corinthians mais sólido defensivamente, não necessariamente retrancado. Os times do Antônio Oliveira têm muita pressão no ataque, se caracterizam por isso também, mas um time mais seguro e, naturalmente, o time mais seguro tende a tomar menos gols e a sofrer menos derrotas. Uma semana de diferença. Olha o Corinthians contra o Novo Horizontino e agora contra a Portuguesa. O que foi aquele jogo contra o Novo Horizontino? Eu só estava lá de perto. O que foi aquilo? De perto é pior. Você vê o campo, você tem a amplitude, você vê o campo inteiro. O Corinthians ontem tentou sair mais rápido com a bola, né? E sai, o segundo gol sai numa jogada meio esquisita ali, mas tem aquela saída, o toque é consciente. Foi uma assistência do Maicon, foi uma assistência, coisas que você não via antes. Não é tudo, mas já é um começo, já é uma mudança. E outra coisa, Antônio Oliveira não contratou ninguém, mas ele contrataria o Ranieri, que era homem de confiança dele. Será que ele vai recuperar o Yuri Alberto? Vamos ver. Para mim é uma vitória pessoal muito importante, né? Agradecer a Deus, a minha família, a todos que me ajudam, que dão todo o suporte, que eu chamo de time, né? Que é meu fisiologista, meu psicólogo, tudo. Agradecer a todos eles e principalmente a minha equipe e a Deus. E ao Antônio também, que chegou fazendo um grande trabalho. É um cara que, quando ninguém tinha obrigação de me ajudar lá no Santos, quando estava encerrando meu contrato, ele estava lá na época. Ele foi um cara que me deu a mão e me ajudou pra caramba, então vou com ele até o fim. O Yuri é um grande jogador de futebol. Portanto, eu sou um fanzaço do Yuri. Não é por eu ser fã, que ele vai jogar sempre. Portanto, aqui joga quem tem rendimento. Mas o Yuri é um jogador de grande qualidade. Qualquer equipa no mundo gostaria de ter o Yuri. Vamos resgatar o Yuri, trazer o Yuri para a gente. É um menino fantástico, um jogador determinante que pode a qualquer momento decidir um jogo, um jogador muito comprometido com a fase defensiva, um jogador muito inteligente naquilo que são os movimentos e nessa variabilidade entre apoio e profundidade, um jogador bastante interessante. E hoje foi feliz, merece ser feliz e vai continuar a ser feliz. Digamos que ele fez um gesto pro Yuri Alberto. É isso. Pode ser assim? Tá bom assim? Um agrado. Chega um novo treinador que exalta o cara, que fala que qualquer time no mundo quer contar com ele, que dá moral, que mostra para ele que ele vai ser importante. Isso daí, para mim, passa uma mensagem de entendimento de um Antônio Oliveira que colheu informações, que sabe onde está pisando. Isso é importante. A gente já viu técnicos com tempo de estrada, até mesmo no Corinthians, que botaram os pés pelas mãos, se atrapalharem ali queimando um jogador. O Antônio Oliveira está na dele. Por mais que o Yuri Alberto não seja isso tudo que ele está dizendo, ele tem como papel e como uma das prioridades recuperá-lo. E eu vejo que já começa bem por Muita isso. gente vai